Do Outro Lado do Espelho, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 13. Com minha mãe. Após o esclarecedor diálogo com Odilon, fui para o quarto e, ainda me sentindo sem aquela vitalidade, procurei descansar. As horas avançavam céleres e, para dizer a verdade, eu havia perdido completamente a noção do tempo. Se alguém perguntasse, eu não saberia dizer em que mês estávamos, que dia da semana era aquele. Desde que deixara o corpo, eu não mais vira sequer um calendário. Com tantas constatações na cabeça e tentando me adaptar ao novo ambiente que, de fato, era novo para mim, não pude evitar de dirigir o meu pensamento para a terra. Com a força da imaginação, percorri o meu antigo sobrado, detendo-me na biblioteca, como se estivesse verificando a presença de cada livro nas prateleiras que o cupim ia destruindo aos poucos. Mentalmente fui ao sanatório e tentei me ver em minha mesa de trabalho, que até então ninguém se atrevera a ocupar. Caminhei pelos corredores e procurei rememorar a face de cada companheiro dos últimos tempos. Curioso fenômeno. Sem sair do lugar, eu estava lá. Seria aquilo o que se dava o nome de dom de ubiquidade? Quando a saudade começou a apertar, deliberei voltar a mim mesmo e retomar o controle das emoções. Em lapso de tempo relativamente curto, muita coisa estava acontecendo. Sem que eu pudesse conter o curso das ideias, de repente, vi-me no cemitério, em que o meu corpo havia sido sepultado, algo que ainda me imantava à minha antiga forma física. Pensei no túmulo que, previdente, tempos atrás, eu mesmo mandara construir. O túmulo que antes abrigara os restos mortais de minha querida e inesquecível mãe, Dona Marica. Por onde andaria o espírito de minha mãe? Ninguém ainda me falara nada a respeito dela. De formação católica, certamente estaria numa região diferente do plano espiritual, constituído de dimensões que se interpenetraram. A figura carinhosa de minha mãe demorou-se em minha mente e, sem que eu soubesse explicar, aliás, o muito que não sei explicar do que sucede deste outro lado da vida, é o atestado mais eloquente de minha mais completa ignorância. Tive-a diante de mim como se a minha lembrança dela a tivesse materializado no quarto. Sorrindo-me, a querida genitora, que sempre me aceitara a condição de espírita em silêncio e que tivera uma vida de grande renúncia, saudou-me. Inácio, meu filho, finalmente pude vê-lo. Mamãe, mas como a senhora está bem? Estarei vendo uma miragem? Não, meu filho, sou eu mesma, a sua mãe, Marica. Não pude vir antes. Quis que você me visse diferente. De fato, a minha velha mãe havia se transfigurado. Não estava já curvada pelo peso da idade, já não mostrava tantas rugas no rosto. Havia readquirido brilho nos olhos e trajava-se de maneira elegante. Diante de minha mãe tão moça, eu me envergonhei. Num átimo, desfiaram pela minha mente os meus atritos com ela na maneira rude com que, por vezes, a tratava. O homem não pode mesmo se considerar num patamar social superior, que começa a oprimir os semelhantes. Como era dependente de mim, eu me julgava no direito de repreendê-la, talvez em parte. Agisse assim por timidez. Eu me sentia incapaz de abraçá-la e de beijá-la. Todos os dias, saindo de sua casa nos fundos da minha, a boa velhinha vinha me ver. Quando eu adoecia e me recolhia ao pavimento superior,
Ela subia as escadas com dificuldade para me abençoar e verificar se nada estava me faltando. Mamãe, disse-lhe, a senhora me perdoe? Perdoar o quê, Inácio? Eu o compreendia. As suas lutas eram muito grandes. Não podia entender os seus assuntos e então me calava. Eu o reparava tão assoberbado que me resignava a orar por você, temendo pela sua integridade. E eu a supunha intelectualmente inferior. Era e continua sendo, meu filho. Tenho consciência disto. Por vezes, tentava folhear um de seus livros, mas os temas envolvendo psiquiatria e espiritismo não me entravam na cabeça. E depois aquela sua arenga com os padres. Como nos equivocamos, não é, mamãe? É, só quase o que fazemos na terra, meu filho. Nos equivocamos, nos equivocarmos. Achamos que somos mais que os outros. Lamentável engano. Disse num suspiro. Por vezes eu chego a pensar que a vida da senhora era inútil. Entenda-me, inútil para o seu espírito. A senhora não saía de casa, não lia, não se interessava pelos acontecimentos. A senhora mal chegava ao portão, mamãe. Mas eu pensava, Inácio. Pensava e orava. Trabalhava com pensamento, vagueando a incomensuráveis distâncias. As mães não apenas amam, as mães igualmente raciocinam. Espiritualmente, eu tentava me disciplinar. Não acredite você que eu fosse tão vazia de ideias quanto aparentava. O velho é marginalizado dentro de casa e marginalizado pelos seus, mas a marginalização social é um excelente exercício de humildade. A gente é obrigada a desenvolver a autoestima e se introjetar. Introjetar. Quando eu poderia ouvir dos lábios de minha mãe uma palavra como aquela? Tudo isto também aconteceu comigo. Não me rejeitavam, mas me desconsideravam. Não atentavam mais com a mesma atenção para com o que eu lhes dizia. Supunham-me esclerosado, um entrave até na modernização das coisas lá no sanatório. Queriam o meu lugar. Morto o rei, vivo o rei. Não é assim? Esqueça tudo isso, meu filho. O tempo, invariavelmente, passa para todos. Após breve interregno, aquela que havia sido a minha genitora na terra questionou: alguma mágoa, Inácio? Mágoa de casa, mágoa dos amigos? Observando o meu silêncio, observando que o meu silêncio se prolongava, o espírito amigo insistiu: esqueça, não vale a pena. Você fez o melhor. Embora estejamos distantes da perfeição, você fez o melhor. Não estou procurando justificá-lo. Apenas uma coisa, mamãe. Ainda não me saiu da cabeça o meu testamento. Eu, que sempre me considerei um idealista, deveria ter deixado a minha casa como patrimônio para a doutrina. Transformaram-na num mini shopping. A minha aposentadoria teria bastado àquela que elegi por companheira. Esqueça, Inácio, esqueça. O dinheiro é um amontoado de pedras, pura ilusão. Chegará uma época em que o dinheiro nada comprará. Eu me cria desapegado, mas não quis abrir mão de nada. Desconfiei dos confrades. Talvez eles não fossem tão corretos ou, pelo menos, tão fiéis aos meus mais sadios propósitos em favor da causa. Se formos falar em incorreção e deslealdade, convém, para não nos decepcionarmos mais ainda, que encabecemos a lista dos menos dignos.
Não tive alternativa senão reconhecer. A senhora estava coberta de razão.